Oi, pessoal! Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o tema que vocês estudaram nessa última quarta-feira com o professor Chacon, que foi desconsideração da personalidade jurídica. Eu vou explicar para vocês e depois eu trouxe uma lista de exercícios para a gente resolver junto. Vai ser uma revisão um pouco mais rápida, porque vocês tiveram só um tema. Se vocês quiserem assistir, tem no YouTube da monitoria as revisões que eu e a Mafê a gente fez referente aos temas de pessoa natural, desconsideração da personalidade jurídica, perdão, pessoa jurídica e direitos da personalidade. Então tá tudo lá no YouTube, beleza? Bom, vocês estudaram em pessoa jurídica que o princípio fundamental quando se adquire a personalidade jurídica, é a autonomia patrimonial, que está prevista no artigo 49-A do Código Civil, que basicamente explica que a pessoa jurídica ela não se confunde com a pessoa dos sócios, né? Pessoa jurídica e pessoa física. Então, automaticamente, o patrimônio dos sócios, eles não vão responder pelas dívidas da pessoa jurídica. Entretanto, o nosso código, ele prevê uma teoria, a teoria da desconsideração, que permite que o juiz, ele afaste temporariamente, né? Ele desconsidere essa personalidade, a pessoa não perde a personalidade, mas os efeitos dessa personalidade e do princípio da autonomia patrimonial, eles são afastados, eles são deixados de lado para que o credor ele possa atingir os bens particulares dos sócios daquela empresa, dos sócios ou dos administradores. E é claro que existem requisitos para isso, né? Aqui a gente tem a letra da lei, que eu vou ler para vocês. Artigo 50 do Código Civil. Em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. E parágrafo 2º, entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: inciso 1, cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, ou vice-versa. Inciso 2, transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. E inciso 3, outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Então, a gente entende aqui que dois são esses requisitos, né? O desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Para a gente chegar nesses requisitos, o Código Civil ele precisou adotar uma teoria, né? Porque existem duas teorias aplicáveis na nossa legislação, na legislação brasileira: a teoria maior e a teoria menor. A teoria maior foi a adotada pelo nosso Código Civil, que exige de fato a comprovação de uma fraude ou de um abuso, né, caracterizada por esses dois requisitos, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Já a teoria menor, ela foi adotada pelo Código, pelo Código do Consumidor e pela lei ambiental. Nesses casos, né, que a teoria menor ela foi adotada, não exige a comprovação desses dois requisitos. Na verdade, exige só a prova da insolvência da pessoa jurídica, ou que a personalidade seja um obstáculo
para ressarcir do prejuízo que essa pessoa teve. Então, se o credor ele conseguir provar que a empresa, né, a sociedade ou a associação, enfim, ela não tem dinheiro para pagar, isso de fato já cumpre a exigência e é possível que o patrimônio daqueles sócios ele seja atingido, né? Mesmo sem a comprovação de fraude ou abuso, não é necessário na teoria menor. E o nosso Código Civil adotou a teoria maior, então é necessário o cumprimento dos requisitos. No caso do desvio de finalidade, é quando a pessoa jurídica ela usa a sua PJ, né, para lesar credores, para prejudicar os seus credores, ou então praticar atos ilícitos. E a confusão patrimonial é a ausência de separação entre os bens da empresa e dos sócios. Então, né, ele confunde, eles misturam os dois patrimônios. Como, por exemplo, quando a empresa paga contas pessoais do sócio, né? O Chacon, ele dá o exemplo de quando a empresa paga, sei lá, o cartão de crédito da esposa do sócio, ou quando eles utilizam os carros da empresa para viés pessoais, então para buscar e levar o filho do sócio na escola. Então isso já caracteriza a confusão patrimonial. E um outro assunto, né, importante é a desconsideração inversa. Então a gente acabou de explicar que é possível que haja desconsideração da PJ para que os sócios tenham seus bens atingidos para que os credores possam satisfazer, né, o seu crédito, né? E é possível que essa desconsideração ela ocorra ao contrário. Então, que os bens da pessoa jurídica sejam atingidos para responder dívidas pessoais dos sócios. Aí eu coloquei, é comum em casos onde o sócio esconde o seu patrimônio dentro da empresa para evitar o pagamento de obrigações, como, por exemplo, pensão alimentícia ou uma partilha de divórcio, né? E aí também é necessário que preencha esses requisitos, né, de desvio de finalidade de confusão patrimonial, mas também é algo que é muito comum de acontecer, essa desconsideração inversa. Uma observação, por último, é que essa desconsideração ela não é automática. Então, é necessária a instauração de um incidente, a gente chama de incidente de desconsideração da PJ, vocês vão estudar depois. E nesse incidente, a desconsideração ela não é automática, o juiz não vai analisar o pedido e já deferir. Os sócios, né, a empresa, ela vai ter direito a se defender antes dessa desconsideração ser analisada, né? Então é necessário que os sócios eles possam se defender. Agora vamos aqui rapidinho para os exercícios que eu trouxe. Maria, grávida de 7 meses. Depois que eu terminar de ler cada enunciado e as respostas, eu vou dar um tempinho aí, 30 segundos, para vocês anotarem as respostas e aí eu passo o gabarito para vocês, tá bom? Maria, grávida de 7 meses, sofreu um grave acidente automobilístico que resultou em sua morte. Horas depois, seu filho nasceu com vida, mas faleceu logo em seguida. Durante a gestação, Maria havia sido contemplada em testamento deixado por seu pai já falecido. Os demais herdeiros questionam o direito do recém-nascido à herança. Diante do caso, assinale a alternativa correta. A. O nascituro não possui direitos sucessórios, pois não nasceu com vida suficiente. B. O nascituro possui apenas expectativa de direito, que não se consolida em nenhuma hipótese. C. O nascituro tem seus direitos resguardados desde a concepção, consolidando-os com o nascimento com vida. E D. O direito sucessório somente se adquire após o registro civil da pessoa natural.
Então, 30 segundos para vocês anotarem e aí eu volto. Então, gente, de acordo com a teoria adotada pelo nosso Código Civil, o nascituro, ele tem os seus direitos resguardados desde a concepção e ele se consolida efetivamente quando ele nasce com vida. No caso, o filho da Maria, ele nasceu com vida e faleceu logo em seguida. Então, o fato dele ter nascido com vida consolidou aquele direito que já estava resguardado a ele desde a sua concepção. Então, a alternativa correta é a alternativa letra C, tá bom? 2. João, com 15 anos de idade, adquiriu um videogame utilizando suas economias, mas, dias depois, decidiu revendê-lo a um colega, sem qualquer autorização de seus pais. O comprador efetuou o pagamento e levou o produto, mas, ao tomar conhecimento da idade de João, buscou orientação jurídica para anular o negócio. Nesse contexto, assinale a alternativa correta. A. O negócio jurídico é válido, pois João possui capacidade de direito. B. O negócio jurídico é anulável em razão da incapacidade relativa. C. O negócio jurídico é nulo em razão da incapacidade absoluta. E D. O negócio jurídico é inexistente por ausência de agente capaz. Vou dar 20 segundos para vocês. Bom, gente, como já estudado antes por nós, o João, tendo 15 anos de idade, ele se enquadra na incapacidade absoluta. Então, os únicos absolutamente incapazes são os menores de 16 anos. Quando completa 16 e também com 17, já se torna relativamente incapaz. E com 18, já é absolutamente capaz. Como visto por nós, a consequência jurídica da incapacidade relativa é a anulabilidade. E a consequência jurídica da incapacidade absoluta é a nulidade. Com isso, a resposta correta é a alternativa letra C. Justamente porque o João ele tem 15 anos de idade, ele não teve qualquer autorização de seus pais. Nesse caso, era necessário que ele fosse representado pelos pais, né, pelos representantes legais, para que ele pudesse revender, né, efetuar esse negócio jurídico. Então, a alternativa correta é a alternativa letra C. O negócio jurídico é nulo em razão da incapacidade absoluta. Número 3. Carlos, com 17 anos de idade, celebrou o contrato de prestação de serviços com uma empresa de tecnologia, comprometendo-se a desenvolver um software. O contrato foi firmado sem assistência de seus pais ou responsáveis legais. Após alguns meses, Carlos decidiu rescindir o contrato, alegando incapacidade. 20 segundinhos. Então, gente, a lógica dessa questão é a mesma lógica da questão anterior, né?
Então, nesse caso, o Carlos ele é já relativamente incapaz, porque ele possui 17 anos. E a consequência jurídica de um relativamente incapaz realizar um negócio jurídico é a anulabilidade. Com isso, nós temos que a resposta correta é a alternativa letra C. O contrato é anulável por se tratar de incapacidade relativa. Número 4. Fernanda, maior de idade, foi declarada pródiga por decisão judicial, tendo sido submetida à curatela. Apesar disso, celebrou contrato de compra e venda de um imóvel de alto valor sem a participação de seu curador. Posteriormente, seus familiares buscaram a invalidação do negócio. Nesse caso, assinale a alternativa correta. A. O negócio é válido, pois Fernanda é maior de idade. B. O negócio é nulo, pois há incapacidade absoluta. C. O negócio é anulável em razão da incapacidade relativa. E D. O negócio é inexistente por ausência de representação. 20 segundos. Bom, gente, além da questão da idade, né, é possível que exista outras hipóteses de incapacidade relativa, como, por exemplo, os alcoólatras. E também, no caso da Fernanda, ela é pródiga, né? Pródigo é ter a compulsão, né? Por compra e por gastar dinheiro. Nesse caso, ela foi declarada pródiga por uma decisão judicial, foi instituído a ela um curador e ela celebrou um negócio jurídico sendo pródiga. A condição de pródiga torna ela relativamente incapaz, ela perde aquela qualidade de absolutamente capaz. E tendo em vista essa situação, a alternativa correta é a alternativa letra C. O negócio é anulável, né? Porque, como já explicado, quando a pessoa ela é relativamente incapaz e ela celebra um negócio jurídico, esse negócio jurídico é anulável. Então, a alternativa letra C, o negócio é anulável em razão da incapacidade relativa. Número 5. Lucas, com 16 anos completos, foi aprovado em concurso público para cargo efetivo e passou a exercer suas funções regularmente, percebendo remuneração própria. Seus pais, entretanto, discordam em determinados atos praticados por ele na vida civil e alegam incapacidade. Diante do caso apresentado, assinale a alternativa correta. Letra A. Lucas permanece relativamente incapaz sem qualquer alteração. Letra B. Lucas torna-se plenamente capaz em razão da emancipação legal. Letra C. Lucas depende de autorização judicial para praticar atos da vida civil. E letra D. Lucas continua absolutamente incapaz até completar 18 anos. 20 segundos. Pessoal, então, uma das hipóteses de emancipação legal é justamente ser aprovado em concurso público para cargo efetivo. Nesse caso, ele foi aprovado, passou a exercer as funções regularmente. No momento em que ele passou no concurso público e regularmente está exercendo as funções dele, né? Tomou posse desse cargo,
ele automaticamente se torna absolutamente capaz. Então, ocorre, nesse caso, uma emancipação. Então, a alternativa correta é a alternativa letra B. Lucas torna-se plenamente capaz em razão da emancipação legal. A tá errada, ele não permanece relativamente incapaz por causa da emancipação. A letra C tá errada, ele não depende de autorização judicial nenhuma. E a D tá errada, até porque absolutamente incapaz é até os 16 anos apenas. Então, a alternativa correta, letra C. Ana, maior de idade, é portadora de deficiência, mas consegue exprimir sua vontade de forma clara. Contudo, enfrenta dificuldades na gestão de seu negócio e por isso requer judicialmente um mecanismo de apoio para a prática de atos da vida civil sem que haja sua interdição. Neste caso, o instituto jurídico aplicável é A, curatela, B, A, tutela, B, curatela, C, tomada de decisão apoiada ou D, representação legal obrigatória. 20 segundos. Então, pessoal, nesse caso, ela é portadora de deficiência. Isso por si só não configura uma incapacidade relativa, não mais. E, inclusive, a Ana, como disse no enunciado, ela consegue exprimir a vontade dela de forma clara. Existe um mecanismo no nosso Código Civil para pessoas com deficiência, que é a tomada de decisão apoiada. Ela entra com um pedido judicial para nomear uma pessoa ou mais pessoas que ajudem ela a tomar decisões de atos mesmo da vida civil. Então, nesse caso, ela quer ajuda para gerir os negócios dela, né? E esse instituto aplicável é justamente a tomada de decisão apoiada. Então, a resposta correta é a letra C, tá bom? 7. Pedro, após anos desaparecido em uma expedição marítima, teve sua morte presumida declarada judicialmente, sem que tenha sido previamente decretada sua ausência. Seus familiares iniciaram um processo sucessório. Sobre o caso, assinale a alternativa correta. A. A morte presumida exige sempre prévia decretação de ausência. B. A morte presumida somente ocorre com prova da morte real. C. É possível a morte presumida sem decretação de ausência em situações excepcionais. E D. A morte presumida não produz efeitos sucessórios. 20 segundos. Então, pessoal, a alternativa correta é a alternativa letra C. É possível a morte presumida sem decretação de ausência em situações excepcionais. Nesse caso aqui, o Pedro, ele estava em uma expedição marítima e teve a sua morte presumida sem que tenha sido previamente decretada a sua ausência. Quando há indícios muito fortes de que realmente houve uma morte, não é necessária a decretação de ausência, já é possível iniciar o processo sucessório, né? Como estudado por vocês. Nesse caso, ele estava em uma expedição marítima. Ele desapareceu em uma expedição marítima. A probabilidade dele ter sobrevivido, né, diante de um acidente no meio do mar, é pequena. Então, se enquadra na possibilidade de decretar a morte presumida sem a decretação de ausência.
Então, a resposta correta, letra C. 8. Joana teve sua imagem utilizada por uma empresa em campanha publicitária, sem sua autorização. A divulgação gerou grande exposição e lhe causou constrangimento, ainda que não tenha havido conteúdo ofensivo direto. Diante da situação, assinale a alternativa correta. A. Não há violação, pois não houve ofensa à honra. B. A utilização da imagem é livre quando não há conteúdo ofensivo. C. Houve violação de direito da personalidade, sendo cabível indenização. E D. A imagem só é protegida quando houver prejuízo econômico. 20 segundos. Aqui começam as questões de direito da personalidade. Como já é estudado por nós, quando a imagem de alguém ela é utilizada para fins comerciais, como ocorreu com a Joana, não é necessária a ofensa direta a ela, ou ofensa à honra, não é necessário que seja comprovada um prejuízo efetivo à pessoa, né? Porque foi utilizada sem a autorização dela, ainda para fins econômicos, né? Uma empresa de campanha publicitária. Então, a resposta correta é a letra C. Houve violação de direito da personalidade, sendo cabível indenização. Nós aprendemos também que, no caso de violação do direito da personalidade, é possível pedir perdas e danos, né? Indenização por perdas e danos. Então, a alternativa correta é a alternativa letra C. 9. Ricardo decidiu, por razões pessoais, abrir mão definitivamente de seu direito à intimidade, permitindo que terceiros divulguem livremente informações sobre sua vida privada. À luz do Código Civil, assinale a alternativa correta. A. A renúncia é válida, pois se trata de direito disponível. B. A renúncia é válida apenas mediante escritura pública. C. A renúncia é inválida, pois os direitos da personalidade são irrenunciáveis. Letra D. A renúncia é válida se houver contraprestação econômica. 20 segundos. Pessoal, então, nós vimos que os direitos da personalidade eles têm diversas características. E uma delas é ser irrenunciável. A alternativa correta é a alternativa letra C. A renúncia ela é inválida, porque esse direito, o direito à intimidade, à privacidade, à sua imagem, à sua honra, ao seu nome, todos esses direitos da personalidade são irrenunciáveis, tá? Dentre diversas outras características, eles são irrenunciáveis. 10. Uma associação, aqui começa a pessoa jurídica, foi criada com o objetivo de promover atividades culturais, sendo vedada a distribuição de lucros entre seus membros. Eventuais receitas são integralmente revertidas para suas atividades institucionais. Nesse caso, é correto afirmar que se trata de a sociedade. Nossa, essa aqui tá bem fácil, né? Tá anunciada a resposta. Não vou nem dar tempo para vocês. Tá bem nítido que se trata da letra C, a associação. Não só porque tá escrito aí, mas porque o objetivo da associação é justamente um objetivo que envolve a sociedade em si, né? Então pode ser um objetivo para promover saúde, para promover cultura, e também é vedada a distribuição de lucros.
a associação ela pode ter lucros, mas esse lucro ele tem que ser revertido para a própria associação, para um investimento que a associação queira fazer, tá? Então, alternativa C, associação. 11. Um grupo de empresários constitui uma sociedade com o objetivo de explorar a atividade econômica e dividir os lucros entre si. Após a elaboração do contrato social, iniciam suas atividades antes do registro no órgão competente. Nesse caso, assinale a alternativa correta. A. A pessoa jurídica já possui existência legal. B. A existência legal depende do registro do ato constitutivo. C. A existência legal independe de qualquer formalidade. E D. A sociedade é automaticamente considerada fundação. 20 segundos. Bom, pessoal, nós aprendemos em pessoa jurídica que para a pessoa jurídica ela existir legalmente e, inclusive, adquirir autonomia patrimonial para que os bens dos sócios eles não sejam atingidos em futuras dívidas, é necessário o registro do ato constitutivo no órgão competente. A alternativa correta é a alternativa letra B. Vale lembrar, a existência legal depende do registro do ato constitutivo. Letra B. Vale lembrar que o ato constitutivo da sociedade, como dita no enunciado, é o contrato social, da associação é o estatuto social e da fundação é uma escritura pública, tá bom? Então, alternativa letra B. 12. Uma fundação foi instituída por testamento, além de escritura pública, também pode ser por testamento. Instituída por testamento, destinando um patrimônio específico para fins educacionais. Após sua criação, passou a ser fiscalizada por órgão competente. Assinale a alternativa correta. A. A fundação é fiscalizada pelo Poder Judiciário diretamente. B. A fundação é fiscalizada pelo MP. C. A fundação não está sujeita à fiscalização. E D. A fundação é fiscalizada pelos herdeiros. 20 segundos. Pessoal, nós também vimos no estudo de fundação que após a criação, ela passa a ser fiscalizada por um órgão. Órgão este que é o Ministério Público. Então, a alternativa correta é a alternativa letra B. 13. Uma empresa deixou de cumprir suas obrigações e não possui bens suficientes para satisfazer seus credores. Verifica-se, entretanto, que seus sócios utilizavam o patrimônio da empresa para pagar despesas pessoais. Diante disso, assinale a alternativa correta. A. Não é possível atingir o patrimônio dos sócios. B. Aplica-se a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. C. A empresa deve ser dissolvida automaticamente. E D. Os credores não possuem qualquer medida cabível. 20 segundos. Aqui já começam as questões, eu trouxe 3 questões só, a gente já tá no finalzinho, galera.
começam as questões de desconsideração da PJ, né? Então, nesse caso dessa empresa, foi verificado que os sócios eles utilizavam o patrimônio da própria empresa para pagar despesas pessoais. Isso configura um dos requisitos, que é a confusão patrimonial. E por isso é possível aplicar a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, sendo correta então a alternativa letra B. 14. Em uma relação de consumo, uma empresa se mostra insolvente, impossibilitando o ressarcimento do consumidor prejudicado, ainda que não haja prova de fraude ou de abuso. Nesse caso, é correto afirmar que A. Não cabe desconsideração da personalidade jurídica. B. Aplica-se a teoria maior da personalidade da desconsideração. C. Aplica-se a teoria menor da desconsideração. E D. A desconsideração depende exclusivamente de dolo. 20 segundos. Bom, pessoal, como a gente acabou de ver, no caso da relação de consumo, a teoria aplicada é a teoria menor, né? Então, não é necessário prova de fraude ou de abuso. Se a empresa se mostrou insolvente, né, sem possibilidade de pagamento, como foi dito aí, é possível que haja a desconsideração daquela personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios. Então, a alternativa correta é a alternativa letra C, ok? E agora a última pergunta. Carlos, devedor de pensão alimentícia, transfere todos os seus bens para uma pessoa jurídica da qual é sócio, com o objetivo de evitar a execução. Diante disso, o credor busca medida judicial para atingir o patrimônio da empresa. Nesse caso, assinale a alternativa correta. Letra A. Trata-se de desconsideração direta da personalidade jurídica. B. Trata-se de desconsideração inversa da personalidade jurídica. C. Não há medida cabível contra a pessoa jurídica. E D. A pessoa jurídica responde automaticamente pelas dívidas. 20 segundos e a gente termina. Bom, pessoal, a alternativa correta, logo de antemão, é a alternativa letra B. Trata-se de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Justamente porque, nesse caso, não ocorre uma confusão patrimonial ou então um desvio de finalidade por parte de uma empresa, e sim por parte de uma pessoa física. Um sócio está lesando, né, os seus credores. No caso, ele é devedor de pensão alimentícia, né? Perdão. No caso, ele, para fugir da responsabilidade, né, de pagar a pensão alimentícia, ele transfere os bens dele para a pessoa jurídica. E isso, por si só, já considera possível a desconsideração inversa, para que a empresa ela responda por essa dívida do seu sócio, que é a pensão alimentícia. Beleza, gente? Aqui tá o gabarito, para caso vocês depois queiram refazer, né, sozinhos, e aí depois vocês conseguem olhar o gabarito aqui. E o material de hoje também foi esse aqui, né? Tá aqui, aqui. Sugiro que vocês leiam a legislação, artigo 49A e artigo 50 do Código Civil, doutrina. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me chamem no WhatsApp, eu tô no grupo.
da monitoria, que se alguém aqui estiver assistindo e não estiver no grupo da monitoria, meu número é 12996 21 4101. Podem me chamar se tiverem qualquer tipo de dúvida referente à matéria, referente à prova que vocês fizeram. E é isso. Muito obrigada por hoje e até a próxima. Tchau, tchau.